Nesse vídeo, falaremos sobre como configurar o Revit para a elaboração de plantas de reforma. O Revit ele trabalha com fases e você pode estar considerando essas fases como sendo momentos ou etapas de um projeto ou de uma obra. A título de exemplo, eu irei configurar aqui nesse vídeo apenas 3 fases básicas para uma planta de reforma. A primeira seria uma planta existente, para representar a construção já existente. Posteriormente, você elabora uma planta com as propostas de alterações, onde nela terá também as representações gráficas do que será construído e do que será demolido. E por fim, teremos a fase que representa a planta final, que nada mais é do que o resultado entre a combinação da planta existente com as alterações que foram feitas na planta de reforma. E dito isso, como fazemos de fato para criar essas fases no Revit? Basicamente, para que possamos configurar o Revit, basta seguir essas 2 etapas aqui. A primeira é a criação de fases, onde nós iremos criar as fases, os filtros que definem o que mostra e o que está oculto nas fases, e por fim, a criação das achuras, que seriam as representações gráficas desses filtros. E a segunda etapa será a criação e a configuração das vistas. Porém, eu irei dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte, nós iremos focar na criação das fases, e a segunda fase ficará com a criação e configuração das vistas. E agora vamos de fato para a criação das fases. Acesso o Revit e para você criar as suas fases, você pode estar acessando a aba Gerenciar e escolhendo a opção de fases. Nessa janela, se vocês observarem, nós temos 3 abas. Na primeira delas, fase do projeto, você vai estar criando as fases que você quer que tenha no seu projeto. No meu, eu já tenho aqui as 3 fases criadas, tá? Mas eu vou mostrar como vocês podem estar criando. No template de arquitetura do Revit, o original, que já vem no programa, você vai encontrar 2 fases aqui, existente e construção nova. O que você pode estar fazendo? Você pode estar clicando onde tem aqui a coluna nome, você seleciona a sua fase e pode estar renomeando como existente. E a segunda, onde teria construção nova, você pode estar renomeando como, por exemplo, construir e demolir. Porém, para você inserir novas fases, você precisa acessar aqui o canto direito, onde você tem aqui inserir. Você tem 2 opções, antes e depois. O que isso representa? O Revit ele trabalha com uma linha cronológica. Se você observar, no topo nós temos a palavra passado e na base nós temos a palavra futuro. Ou seja, as suas fases estarão dispostas e listadas em uma ordem cronológica, do passado para o futuro. Assim, se você quiser criar uma nova fase, você vai ter que escolher se essa fase nova ela está antes ou depois de uma fase já existente. Exemplo, eu seleciono aqui a minha fase 3, que é a fase final, e se eu quiser criar uma nova fase, eu tenho que decidir se essa nova fase ela é posterior à fase final ou ela é anterior à fase final. Se eu clicar em antes, eu defino como essa nova fase sendo anterior à final. Se eu clicar novamente aqui na fase final e selecionar a opção de depois, eu estou dizendo que a nova fase é posterior à fase final. E aí, novamente, você poderia estar selecionando aqui a sua fase e digitando um nome qualquer. E se por acaso você criou fases a mais e gostaria de apagá-las, você pode observar que o Revit ele não traz uma opção de apagar, deletar ou remover. Para você retirar uma fase, você tem que combinar esta fase com alguma outra, seja uma anterior ou uma seguinte. Exemplo, essa fase 5, eu não quero que ela exista. Assim, eu seleciono e posso estar combinando ela com a fase anterior. Clico aqui na opção anterior e aquela fase 5 ela deixa de existir, porque ela agora está contida dentro da fase final. Novamente, seleciono essa fase 3
e posso estar combinando com uma fase anterior ou com a fase seguinte. E aquela fase também deixa de existir. Assim, você pode estar criando 3 fases e pode estar nomeando essas fases. E agora, iremos para o segundo passo da configuração de fases do projeto. Acessamos a aba de filtros e aqui, para você criar um novo filtro, basta você selecionar a opção de novo e os filtros vão sendo criados, tá? Da mesma forma, na coluna onde tem nome do filtro, basta você clicar e você poderia estar especificando um nome para esse filtro. Se por acaso você deseja excluir os filtros que você criou, você pode estar selecionando e usando a opção de excluir. E para a nossa configuração nesse vídeo, nós estaremos utilizando 3 filtros. Então você pode estar criando 3 novos filtros, tá? E nomeando da seguinte forma: 01 existente, 02 construir, demolir e 03 final. Após a criação dos seus filtros, você precisa especificar quais elementos serão visíveis através desses filtros. Exemplo, se você observar aqui, você tem 4 colunas: novo, existente, demolido e temporário. Essas colunas representam os elementos que serão construídos no Revit. Por exemplo, uma parede, uma porta, uma janela. Na categoria novo, será elementos referentes a novas construções. Na categoria existente, é referente àqueles elementos que já existem. Na categoria demolido, será os elementos que serão demolidos na planta de reforma. E em relação aos temporários, são aqueles elementos que são construídos durante a obra, mas antes da conclusão dela, eles são removidos. Um grande exemplo aqui são os tapumes. Assim, como você pode estar configurando? No primeiro filtro, que vai ser referente à fase existente, você vai configurar para que apenas os elementos existentes apareçam. Onde tem aqui a categoria novo, que refere-se a novos elementos, ou seja, construções novas, você pode estar selecionando aqui no cantinho e estar marcando como não exibido. Não exibido é que ele não será visível. Sobreposição é que você vai agregar uma sobreposição gráfica a esse elemento. E por categoria, seria a categoria padrão do Revit. Deixa eu retornar aqui a imagem novamente. No meu Revit, a configuração padrão de uma parede é esse preenchimento sólido cinza. Porém, numa planta de reforma, eu estabeleço que uma construção nova tem um padrão de preenchimento sólido na cor vermelha. Esse padrão de preenchimento na cor vermelha é uma sobreposição de gráfico que eu configurei no Revit. Logo, quando eu estabelecer aqui por categoria, será a parede padrão cinza. Se eu colocar aqui sobreposição de gráfico, eu poderei estabelecer uma cor e uma representação gráfica diferente. E não exibido, como eu já falei anteriormente, o elemento não será visível nessa vista. Assim, você pode estar marcando aqui não exibido para novos elementos. Na categoria de existente, você pode estar deixando aqui como por categoria. Demolido e temporário também não irão aparecer na sua planta existente. Logo, você pode estar marcando não exibido. No filtro de construir e demolir, você pode estar configurando os seus elementos da seguinte forma. Tudo aquilo que é novo, você pode colocar uma sobreposição, que no caso a gente vai definir como vermelho mais para frente. A categoria existente, você pode estar definindo como uma representação padrão do Revit. Já os elementos que serão demolidos, você também pode estar optando por colocar uma sobreposição que será a nossa representação de amarelo tracejado. Em relação aos elementos temporários, a mesma coisa, você pode estar colocando aqui uma sobreposição de gráfico. E para finalizar, o último filtro, que é o final, você pode estar configurando da seguinte forma. Aqueles elementos que eram novos na planta de reforma, que foram construídos e adicionados, você pode agora estar convertendo para a configuração padrão do Revit. Assim, você pode estar definindo aqui a opção de por categoria. Da mesma forma que os elementos já existentes, porém, os elementos demolidos e temporários, eles não existem mais, logo, eles não serão exibidos na fase final.
E para concluir a primeira etapa dessas configurações, nós iremos criar agora as sobreposições gráficas. Acessando a última aba, se você observar, nós temos aqui 4 opções: existente, demolido, novo e temporário. É justamente os elementos dessas 4 colunas aqui: novo, existente, demolido e temporário. E agora você vai especificar que tipo de representação gráfica esses elementos terão. O primeiro, o existente, você não vai mexer em nada aqui, porque como a gente configurou para que o existente seja por categoria, ou seja, as configurações padrões do Revit, você não precisa estabelecer nenhum padrão gráfico para ele. Já os outros 3 elementos, demolido, novo e temporário, você pode estar agregando padrões de preenchimento e tipologias de linhas. No demolido, eu utilizo padrões de linhas tracejadas na tonalidade amarela. Uma observação para exemplificar melhor é que na opção de projeção/superfície, você tem linhas e padrões. As linhas referentes à projeção e superfície representam as arestas do elemento quando o elemento está em vista. Já os padrões são os padrões de preenchimento da superfície desse elemento quando ele está em vista. Assim, quando o elemento demolido estiver em vista, as arestas dele serão vistas com linha tracejada, na cor amarela e na espessura 1, já que ele está em vista. Dando aqui o OK. Em relação aos padrões de superfície, você pode estar adicionando aqui 1 ou 2 padrões de preenchimento. No primeiro plano, eu estabeleci um padrão de achura de linhas diagonais no tom amarelo. Você pode estar clicando aqui para definir um padrão, ou você pode estar clicando nesse quadradinho com os 3 pontinhos, que você consegue visualizar melhor o nome e o dimensionamento do seu padrão. Dando aqui o OK. No plano de fundo, eu inseri apenas um preenchimento sólido, só que na cor branca. Dando aqui o OK. Em relação à coluna de cortar, da mesma forma você terá as opções de linhas e padrões. Só que agora, essas linhas e os padrões são referentes ao elemento visto em corte. Assim, na opção de linha, você pode estar estabelecendo a mesma linha tracejada com o mesmo tom de amarelo, só que com uma espessura mais grossa, para representar o elemento cortado. Dando aqui um OK. E em relação aos padrões, você pode estar estabelecendo os mesmos padrões. Em relação à categoria de novo, eu estabeleci uma linha sólida na cor vermelha com a espessura 1 para o elemento em vista. Em relação aos padrões, você pode estar estabelecendo um padrão de preenchimento sólido na cor vermelha. Porém, esse vermelho ele é muito forte. Você pode estar suavizando o tom desse vermelho. Clica em OK, OK novamente e repete o processo para a parte de cortar. Só que lembrando que a linha de corte ela tem que ser um pouco mais espessa do que a linha em vista. Em relação aos elementos temporários, eu apenas adicionei linhas tracejadas no tom azul, tá? Eu não coloquei gráfico de padrão de superfície. E em relação à coluna de material, eu estarei mostrando essa configuração no próximo vídeo, quando nós configurarmos as vistas. Após a configuração aqui, você pode estar clicando em OK. E aqui nós concluímos a primeira etapa, que é a etapa da criação das fases. E no próximo vídeo, nós daremos sequência com a criação das vistas. Se esse conteúdo até aqui te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, inscreve-se no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários.